Oi, pessoas! E aí, tudo bem? Bora estudar, gente! Bora estudar porque a mata é difícil, beber tá caro e comer engorda. Então, vamos estudar. Bom, assunto de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre reações químicas. E aí, as reações químicas, gente, elas podem ser rápidas ou podem ser lentas, tá? Agora, reação rápida, a explosão de uma bomba, palito em chama, queima de fogo de artifício, são reações que acontecem aí em questões de segundos, né? Ou a reação que acontece no airbag do carro, que acontece em frações de milissegundos aí também, né? Graças a Deus que é rápido, né? E tem as reações lentas, que é a questão da formação do petróleo, que acontece aí em alguns bilhões de anos, formação da ferrugem, que demora alguns meses, às vezes dias, mais meses mesmo, decomposição de alimentos, que demora alguns dias, e se tiver conservante, né, a gente sabe que demora alguns meses até anos. Tá? Bom, na química, a parte da química que estuda a velocidade dessas reações, se elas são rápidas ou se são lentas, é a cinética química. Tá? Então, se eu quero entender sobre a velocidade de uma reação, eu vou estudar cinética química. Bom, algumas reações a gente pode alterar as velocidades dela, aumentar ou diminuir a velocidade, então a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais para a gente saber isso aí. Bom, então cinética química é a parte da química que estuda a velocidade, os mecanismos das reações e os fatores que nela influenciam, se eu quero deixar a velocidade mais rápida ou mais lenta, tá? Então, antes da gente começar a estudar a cinética química, eu vou falar um pouquinho sobre bolo. Vou ensinar vocês a fazer um bolo de cenoura, né? Pegue aí alguns ovos, cenoura, açúcar, farinha de trigo, óleo, fermento, tá? Pega aí uma quantidade que eu não lembro quanto que é. E aí, pega isso tudo aí, faz um processo, né? Coloca tudo numa vasilha, bate, não sei, né? Não sei fazer bolo. E aí, isso tudo vira um bolo, tá? Agora eu quero que você lembre o que acontece quando eu pego os ingredientes e faço ele virar um bolo, né? Bom, primeiro eu quero que você entenda o seguinte: antes da seta, é como se equivalesse aos reagentes. Depois da seta, é como se equivalesse aos produtos. Então, o que eu observo com os ingredientes? À medida que eu transformo eles em bolos, né, em bolo, eles vão diminuir, ou seja, eles vão sumir, eles vão deixar de existir, tá? E aí não existia, mas vai passar a ser formado um bolo. Então é como se eu tivesse o antes, né? Antes da seta, os meus ingredientes, que eu vou chamar de reagentes, e depois da seta, os produtos, aquilo que vai ser formado. Então, na prática, isso aqui diminui, antes da seta diminui, reagente diminui, e produtos aumenta. Ou seja, os reagentes vão ser sempre consumidos, tá? O nosso ponto de referência aí é antes da seta. Antes da seta é consumido e aquilo que está depois da seta significa que ele foi formado, passou a existir. Então, uma coisa some para outra ser formada. É assim que funcionam as reações químicas, tá? A mesma ideia para fazer um bolo. E aí, eu posso representar isso aí numa tabela, num gráfico, né? Reagentes, aquilo que vem essa seta. No começo eu tinha os ingredientes, eu tinha muito ingrediente, eu tinha ovo, cenoura, eu tinha o máximo de. Ops, aqui a gente vai ter um valor na prática. Eu tinha o valor máximo, né? E quanto que eu tinha de produto? Nada, eu não tinha bolo ainda, ok? E aí, com o passar do tempo, o que eu observo em relação à concentração dos reagentes? Elas vão diminuindo. À medida que eu vou fazendo o bolo, as concentrações dos reagentes vai diminuindo e a concentração dos produtos ela vai aumentando. Então, imagine que você tem um estoque lá de ingredientes e esses ovos vão diminuindo e vai sendo formado bolo. Diminuindo a cenoura, ovo, farinha e vai sendo formado bolo. Até um ponto em que acaba os meus ingredientes e eu tenho o máximo de bolo fabricado. Então, toda reação química ela vai acontecer isso aí, tá? Aquilo que vem antes da seta, que são os meus reagentes, diminui, e aquilo que tem depois da seta, esse negocinho não para de aparecer, passa a ser formado e vai aumentando. Então, sempre tem isso. Antes da seta é consumido e depois da seta formado. Bom, se eu fosse colocar isso num gráfico, né?
Como é que seria a curva característica de uns reagentes? Primeiro, no reagente, no começo eu não tenho o máximo, eu tenho um valor alto de reagentes. E aí, com o passar do tempo, o que acontece com esses reagentes? Eles vão diminuindo. A curva dos reagentes, ela é sempre decrescente, tá? Agora, produto. Gente, quanto que eu tinha de produto inicialmente? Zero, tá? Nada. E aí, com o passar do tempo, o que acontece com a quantidade desses reagentes? Elas vai aumentando até que a gente atinge o valor máximo. Então, a curva de produtos, perdão, é sempre crescente. Guarda isso aí, antes da seta, sempre decrescente, diminui, né? O que acontece com os ingredientes. E depois da seta, os produtos sempre aumentam. Joyce, mas isso aí, como é que isso cai num exercício clássico? Por exemplo, esse exemplo aí que eu coloquei, eu mesmo desenhei, tá? Eu tenho antes da seta dois reagentes, A e 2B, reagentes. E depois da seta é sempre produtos. Beleza? Agora, preste atenção aqui num detalhe, gente. Curva de reagentes, ela é sempre curva, acabei de falar para vocês, sempre uma curva decrescente. Então, A e B vão diminuir. Então, quais são as curvas de A e B? A1, 2, 3 e 4? Qual delas, hein? A3 e A4. Joyce, mas por que A3 e A4? Porque são duas curvas decrescentes. Então, A3 e A4 aí são reagentes e são A e B, né? Agora, C e D, como é produto é sempre curva crescente, é a 1 e a 2. Mas a pergunta que eu faço é, se os reagentes eu tenho dois e os dois vão diminuir, qual diminui mais? Olha só, à medida que um A é consumido, né, vai diminuindo, eu vou consumir aqui 2B. Opa, tá vendo o coeficiente aqui do B? É 2. Então, o B vai ser mais consumido do que o A. Nossa, à medida que um A é consumido, 2B é consumido, tá? Então, a curva que representa o B é a número 4, é a menor curva aí, é a mais decrescente, é a que mais sofreu baixa aí. Então, o número 4 representa o elemento B, o número 3 representa o elemento A, tá? São duas curvas decrescentes, só que qual que é mais consumido? O B, né? Para cada um A que é consumido, 2 de B é consumido. Agora, produzido, gente, produzido, olha só, à medida que 3C é produzido, 1 de D é produzido. Nossa, qual que vai formar mais? Qual que tem maior quantidade aí? O 3? O C, perdão. Porque aqui é 3, gente. À medida que 1 de D é formado, 3 de C é formado. Então, qual das curvas aí corresponde ao elemento C? A número 1, tá? Vai ser mais formado, né? Tem maior quantidade, então ele vai estar por cima. E qual curva corresponde ao elemento D? A número 2. Então, eu identifiquei na curva quem é quem, analisando se a curva é crescente ou decrescente, né? Lembra que antes da seta, reagente sempre decrescente. E depois da seta, produto sempre crescente, tá? Agora, qual que vai ser mais consumido? Tá mais embaixo. E qual que vai ser mais produzido? Tá mais em cima. Beleza? Então, esse é um tipo clássico de exercício que eu coloco uma reação e falo, olha, dessa reação, quais elementos correspondem a quais curvas na reação, ok? Então, o primeiro exercício que a gente pode cobrar em cima de cinética química é esse de interpretar os elementos e relacionar com as curvas em um gráfico, tá? Agora, lembra que os reagentes vão sendo consumidos e sendo transformados em produtos. Essa é uma reação química, uma transformação de uma matéria em outra. Agora, se eu quero saber se uma transformação é rápida ou lenta, eu não posso simplesmente classificar, eu tenho que dar um valor para isso. E aí, para me dar um valor, eu vou calcular a velocidade média. Lá na física, né, quando vocês estudaram em outros tempos aí, lá na física, que era a velocidade média? Velocidade média, vou colocar a fórmula aqui, era o deslocamento de um carro, quanto que ele andou, pela variação do tempo. E aí eu coloquei até um exercíciozinho aí, em que a velocidade média é o quanto que o carro andou. Nesse caso aí, ele andou 180 quilômetros no intervalo de tempo de 0 a 2 horas, em 2 horas, 180 quilômetros em 2
horas. Ou seja, a velocidade média vai ser 90 quilômetros por hora. Ai, Joyce, o que significa isso, gente? 90 quilômetros por hora. Eu tô falando da rapidez do carro. Quando eu interpreto isso aqui, significa que a cada 1 hora que passa, o carro andava em média 90 quilômetros, né? Se o carro é mais veloz, a cada 1 hora ele vai andar um valor superior a 90. Se é um carro mais lento, a cada 1 hora ele anda um valor menor do que 90. Então, com isso eu posso medir a rapidez do carro. Tá? Agora, na química, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu não tenho um carro deslocando. O que eu tenho na química? Reagentes virando produtos, né? Eu não tenho um carro deslocando. E aí, como é que a gente vai calcular isso aí? Bom, a mesma ideia. A velocidade de uma reação química vai ser... o reagente vai variar a sua quantidade, ou o produto vai variar a sua quantidade. É o quanto que essa quantidade vai variar pelo tempo que variou essa quantidade. Aí eu meço a velocidade de uma reação. Mas o que é essa quantidade, Joyce? Gente, pode ser concentração, massa, mol, número de partículas, volume, tá? Mais um destaque aqui para nós. Nós aqui, praticamente, pode ser, mas praticamente a gente vai falar sobre concentração. 90% dos casos e algum ou outro a gente pode falar de mol ou massa, tá? Então, para nós, vai ser praticamente concentração que a gente vai usar. Lembrando que a concentração de uma substância eu posso representar por colchete ou um M com a perninha, tá? Concentração molar, beleza? A gente vai usar muito colchete mesmo. Então, gente, eu posso escrever a reação aqui, ó, representando a concentração, eu posso escrever assim, ó, velocidade média de uma reação, ela vai ser a variação da concentração, colchete, tá? Dividido pela variação do tempo. Bom, só que na reação ela tem reagentes e produtos. Então, vai ser a variação da concentração dos reagentes, tá? Ou a variação da concentração dos produtos pelo tempo. Tanto faz, né? Depende do que você vai pedir. Bom, agora... quando eu calculo aqui a velocidade média dos reagentes, a gente vai sempre observar que vai dar um valor negativo, tá? Vai ser um valor negativo. Por que vai ser um valor negativo, Joyce? Porque reagentes, eles tendem a diminuir com o passar do tempo. Lembra lá dos ingredientes do bolo? À medida que você vai fazendo o bolo, o que vai acontecendo com os ovos, com a farinha, com açúcar? Eles vão diminuindo. Então, quando você pega um valor menor, né, menos um maior, a gente tem aí um valor negativo. Então, esse valor negativo é porque os reagentes vão ser consumidos. Tá? Consumidos. Aqui. De K. Quando eu calculo a velocidade de K, eu vou ter um valor positivo. Sempre, tá? Produto sempre vai dar um valor positivo. Por quê, Joyce? Porque os produtos, eles vão sendo formados, vai ser aumentada a sua quantidade. Tá? Agora, para não ficar essa questão do sinal para ser conflituosa, negativo, positivo, velocidade de reagente sempre vai ser negativa. A gente vai colocar um módulo aqui. O que é um módulo? Um módulo significa que depois que você fizer a sua conta, desconsidera o sinal. Se der negativo, apaga, esquece o sinal. Tá? A gente só quer o valor da velocidade. A gente não quer saber se é positivo ou negativo. Porque negativo eu sei que sempre vai ser consumido. Deixa eu apagar isso aqui. Negativo sempre consumido, positivo sempre formado. E negativo sempre eu estou falando de reagentes. Positivo sempre eu estou falando de produtos. Para não entrar nisso aí, a gente coloca esses valores em módulo, só para saber a velocidade da reação, tá? Agora, a unidade. Qual que é a unidade de velocidade? Aí depende de qual tipo de reação. Bom, concentração molar, geralmente eu uso em mol por litro. Tá? Agora, qual tipo de reação que você está falando? Você está falando de uma reação de uma bomba?
Ah, então é questão de segundos. Você está falando de uma reação de uma decomposição do alimento, aí é questão de dias ou meses, tá? Ah, eu estou falando de uma reação que é feita em bancada, não sei, aí é questão de minutos. Depende. Então, tem reações que é mol por litro por hora, né? Ou mol por litro por minuto. Depende do que o exercício vai te dar como unidade aqui. Quando eu uso a concentração em mol por litro e o tempo em horas, a unidade que vai ter aqui, ó, vai ser mol por litro hora, tá? Vou ter que colocar aqui, ó. A unidade de velocidade vai ser mol por litro por hora, se ele me der o tempo em horas, tá? Que também pode ser escrita assim, ó. Mol, litro a menos 1 e hora a menos 1. Tanto faz escrever assim ou assim, tá? Mol, litro por hora, ou mol, litro a menos 1, hora a menos 1. Joyce, hora, não, eu coloquei como exemplo, mas se ele falasse que o tempo era em minutos, aí seria mol, litro, minuto. Se ele falasse que o tempo era segundo, mol, litro, segundo. Depende do que o exercício vai te dar, ok? E aí, vamos aplicar isso aí, né? Vamos às continhas aí. Eu dei uma tabela. E observa uma coisa nessa tabela, gente. Antes da seta, eu tenho os reagentes. Depois da seta, eu tenho os produtos. Reagentes, os ingredientes, né? Nesse caso aí tem o NH3. O que acontece com ele com o passar do tempo? Tá vendo que os reagentes, eles vão diminuindo, é sempre assim, tá? Sempre diminuindo. E os produtos, gente, olha só o que está acontecendo com os valores aqui com o passar do tempo, aumenta. É a mesma coisa do bolo, os ingredientes diminuem à medida que os bolos vão sendo formados. Então, os ingredientes diminuem e o bolo, a quantidade de bolo aumenta, tá? Toda tabela, você vai observar isso, antes da seta diminui, depois da seta aumenta, tá? Pois não é isso que a gente quer, não. Vamos lá fazer o exercício. Uma cor azul. Calcule a velocidade média de consumo da amônia, do NH3, tá? No intervalo de 0 a 1 hora. No intervalo de 0 a 1 hora. E velocidade de quem? Ele só quer da amônia, do NH3, tá? Só do NH3. Então, eu vou olhar só para essa parte aqui. Bom, como é que eu calculo a velocidade mesmo? Velocidade do NH3 vai ser a variação da concentração do NH3 em módulo, vou colocar a barrinha aqui, pela variação do tempo. Pronto. Agora vamos substituir isso aí. Velocidade média do NH3 vai ser, o que é essa variação do NH3? Gente, final, delta aqui, ó, é sempre final menos inicial. No tempo de 0 a 1 hora, o que é o final, o que é inicial? Final, 4, inicial, 8. Então, vai ser 4 menos 8, final menos inicial, pela variação do tempo de 0 a 1, ou seja, 1 menos 0. 4 menos 8 dá menos 4. Em módulo, o que significa o módulo? Desconsidera o sinal. Então, vai ser 4 dividido por 1, ou seja, 4, tá? 4 o quê, gente? A velocidade média de consumo do NH3 vai ser o quê? Interpreta isso para mim. 4 o quê? Bom, a concentração aqui não está em mol por litro, então vai ser 4 mol por litro. E o tempo eu usei ele aqui em horas, mol por litro por hora. O que significa isso, Joyce? 4 mol por litro por hora. Significa que a cada 1 hora que passa, quanto de amônia que diminuiu, que reduziu, que foi consumido? 4 mol por litro. Tá? Foi o tanto que foi consumido nos meus reagentes. Lembrando que antes da seta são consumidos e depois da seta são formados, tá? Joyce, mas e se eu quiser deixar negativo? Pode? Pode. Tem autores que deixam, tem outros que não. Eu prefiro que não, tá?
Vamos lá, letra B. Calcule a velocidade média de consumo da amônia, a mesma amônia, no intervalo de 1 a 2 horas. Opa! Velocidade média de consumo da amônia vai ser igual a variação da concentração. Nem vou escrever a fórmula de novo, tá? No intervalo de 1 a 2 horas, aqui ó, de 1 a 2 horas, tá aqui, de 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas, ela foi de 4 para 2, né? 4 para 2. Então, vai ser final 2 menos inicial 4. E de 1 a 2 horas. Então, em módulo, vai ser menos 2. 2 menos 1, 1. Em módulo, desconsidero o sinal, vai ser 2. 2 o que, gente? 2 o que? Mol por litro hora. Pronto, essa é a velocidade média de consumo da amônia no intervalo de 1 a 2 horas, tá? Letra C, gente. Vou até colocar uma outra cor aqui, ó. Calcule a velocidade média de consumo da amônia, de novo, da amônia. Vamos continuar na mesma tabela, no intervalo de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas, a concentração da amônia variou de quanto para quanto? De 2 para 1. Então, a velocidade média de consumo da amônia, do NH3, variação da concentração de 2 para 1. 1 menos 2, final menos inicial, em módulo, sobre 3 menos 2, que foi o intervalo de tempo aí. Então, vai dar menos 1 em módulo, dividido por 1. Ou seja, a velocidade vai ser 1. 1 o quê? Mol por litro por hora. Tá? Bom, vou escrever de novo aqui. Velocidade de consumo da amônia, do NH3, vai ser 1 mol por litro por hora. Você é uma pessoa observadora? Eu queria que você observasse uma coisa aí. O que acontece com a velocidade da amônia com o passar do tempo, hein? Isso, observa. No começo, a velocidade era o quê, hein? 4 mol por litro por hora. Depois, com o passar do tempo, a velocidade passou a ser 2 mol por litro por hora. E depois ela passou a ser 1 mol por litro por hora. Ou seja, a reação começou fervendo, pegando fogo, né? Começou no 10. E aí, com o passar do tempo, ela vai, né, devagarzinho. Isso é uma característica geral das reações de uma maneira geral, tá? O negócio começa no 12. No 12. Começa rápido, né? E aí ela vai diminuindo com o passar do tempo. Guarda isso aí, tá? Se você foi bom observador, parabéns. A velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, tá? Mais alguns exercícios aí em relação a isso aí. Letra D. Calcule a velocidade média de consumo da amônia nas 3 horas da reação. Bom, ele continua falando da amônia, só que agora ele quer nas 3 horas de reação, ou seja, no tempo total da reação, tá? No tempo de 0 a 3 horas, nas 3 horas aí. E aí? Velocidade média de consumo da amônia no intervalo de 0 a 3, de 0 eu tinha 8, né? No tempo 3 eu tenho 1, a concentração variou de 8 para 1. Ou seja, a variação da concentração vai ser 1 menos 8 sobre 3 menos 0. A velocidade vai ser em módulo, né? Menos 7 dividido por 3, ou seja, pode deixar na forma de fração, 7 terços, tá? 7 terços o que, gente? 7 terços o que? Mol por litro horas, ok? Bom,
Letra E. Calcule a velocidade média de formação do N2. Eita, agora ele está falando de uma outra substância nas 3 horas de reação, tá? N2, vou até colocar de azul aqui em homenagem ao N2. N2 nas 3 horas de reação, ou seja, do tempo 0 até o tempo 3. No tempo 0, quanto que eu tinha de N2? 0. E no tempo 3, quanto que eu tinha de N2? 3,5, tá? Então, olha só, velocidade de formação. Joyce, por que você está falando formação? Porque agora é produto. O N2 está depois da seta. Ele variou quanto, gente, a concentração? Ela não foi de 0 para 3,5? Então, a variação vai ser final, 3,5, menos inicial, que é 0. Essa é a variação de concentração. Pela variação do tempo, 3 menos 0. Ou seja, vai ser 3,5 sobre 3, tá? Ficou feio, né? Vamos multiplicar por 2 em cima e embaixo. Lembra que quando multiplica pelo mesmo número, a gente não modifica o resultado, só vou escrever de uma maneira diferente. 3,5 vezes 2 dá 7 e 3 vezes 2 dá 6. 7 sextos, tá? 7 sextos de mol por litro. 7 sextos mol por litro horas, tá? Pode deixar a resposta aí na forma de fração mesmo. E aqui embaixo, gente, letra C. Eu poderia deixar igual, tá? Não, deixa não. Deixa desse jeito aqui mesmo. Letra F, gente. Calcule a velocidade média de formação do H2 nas 3 horas de reação. Eu acho que eu vou dividir, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Uma coisinha interessante. Se eu dividir 7 por 3, pode deixar a velocidade na forma de fração ou não, tá? Se eu dividir 7 por 3, 7 dividido por 3, 7 dividido por 3, isso dá 2,3. 2,3333 mol por litro por hora. E aí, essa velocidade pode ser expressa assim, 7 sobre 3, ou pode ser expressa assim, 2,3, tá? Aqui, se eu divido 3,5 por 3, ou 7 por 6, que dá na mesma, 7 dividido por 6 vai ter o valor de 1,16 mol por litro hora, tá? E agora aqui embaixo, agora ele quer na letra F. Calma aí que agora eu quero que vocês entendam a dinâmica desses valores aí. Guarde isso aí no coração, tá? São os mesmos valores, 7 sobre 6 e 1,16 é a mesma coisa, tá? Um está na forma de fração, o outro está na forma decimal. Letra F. Calcule a velocidade média de formação do H2. Agora ele mudou a substância. H2 nas 3 horas de reação. H2, vou até fazer de outra cor aqui. Vermelho. Calcule a velocidade de formação do H2 nas 3 horas de reação. H2 está aqui. Das 3 horas de reação, ou seja, do tempo 0 até o tempo 3 horas. Do tempo 0 até o tempo 3 horas, o H2 ele foi de 0 para 10,5. Então, a velocidade média de formação do H2 vai ser a variação da quantidade de H2, né? Final menos inicial, 10,5 menos, perdão, inicial, 0, sobre o tempo final, que é 3 horas, menos 0. E aí vai ser 10,5 dividido por 3, que dá 10,5 dividido por 3, 3,5. 3,5, a velocidade média do H2
3,5 mol por litro por hora. Ok. Bom, agora o que eu quero que vocês observem? Eu queria que vocês fossem bons observadores e analisar essa relação que existe entre esses valores aí. Vou até destacar esses valores aqui. Olha só, a velocidade do NH3 é 2,3. Beleza. A velocidade do N2 é 1,6. Ok. E a velocidade do H2 é 3,5. Existe uma relação entre esses valores? Sim ou não, hein? Pensa aí um pouquinho. Vou melhorar, vou refrescar sua memória um pouquinho mais. Observa os coeficientes que tem na reação. Tá vendo ali, lá em cima? Vou destacar aqui, ó, 2, 1 e 3. Bom, olha só, a velocidade à medida que 2 de NH3 é consumido, 1 de N2 é formado e 3 de H2 é formado. Ou seja, a velocidade ela tem estrita relação com esses valores aqui, ó. À medida que vou pensar aqui, ó, à medida que 1 N2 é formado, 3 de NH3 é consumido. Então, a velocidade do NH3 ela é o dobro, né? Esse aqui, ó, o NH3 é o dobro do N2. Observa que esse valor aqui em cima não é o dobro do de baixo. 1,16 multiplicado por 2, nós vamos chegar nesse valor aqui de cima, tá? Agora, observa o H2. Se eu pegar esse valor aqui, ó, daqui para cá, olha só, aqui é o dobro e daqui para cá é o triplo, tá? A velocidade do H2 ela é 3 vezes o N2. Não precisa nem de eu ter feito essa conta aqui, ó. Era só pegar esse valor aqui e multiplicar por 3. Adivinha quanto que eu ia chegar? 3,5. 1,16 multiplicado por 3 vai dar 3,49 por causa da questão do arredondamento, tá? Mas as velocidades elas têm uma certa relação. Então, por exemplo, hipoteticamente, vou até apagar aqui esses garranchos que eu fiz aqui. Faz de conta que eu calculei que a velocidade do H2, do N2, perdão, é 2. Se a velocidade do N2 é 2, né? Se a velocidade aqui é 2, quando que vai ser a velocidade do H2? Opa, daqui para cá não é 3 vezes mais formada? A velocidade vai ser 3 vezes mais rápida do que o N2. Então, vai ser 6. 2 vezes 3, 6. Se a velocidade aqui é 2, aqui vai ser, não é o dobro que é consumido, então a velocidade vai ser o dobro, 4. Tá? Então, essas velocidades têm uma estreita relação com os coeficientes, com esses números que vêm aqui à frente. Tá? Vou mudar a brincadeira. Se a velocidade aqui for 10, quanto que é a velocidade do N2? O coeficiente aqui é 2, aqui é 1, né? A velocidade aqui vai ser a metade, então vai ser 5, tá? Quanto que vai ser a velocidade do H2? Gente, isso aqui é 5, né? E aqui é 3 vezes maior, né? 1 aqui não é 1 e aqui não é 3. 3 vezes maior, 5 vezes 3, 15, tá? Então, essas velocidades têm estreitas relações aí com os coeficientes, tá? Agora, uma coisa que eu quero que você observe. Cada integrante da reação, ele tem um valor diferente de velocidade. A amônia, o NH3, a velocidade é 2,3. No N2, aí na letra E, a velocidade é 1,16. No H2, a velocidade é 3,5. Cada integrante da reação, ele tem uma velocidade. E aí, se cada integrante da reação tem uma velocidade, né? A reação é lenta ou rápida? Para quem que eu vou olhar para afirmar que a reação é lenta ou rápida? Gente, quando eu olho a reação como um todo, a reação em si ela tem um valor de velocidade. Agora, eu quero que você pense o seguinte: cada elemento da reação tem a sua velocidade e a reação como um todo também tem a sua velocidade. Tá? Então, o que nós fizemos aqui até agora na letra F foi calcular a velocidade de cada elemento em distintos tempos, tá?
nós calculamos a velocidade do elemento, que é a velocidade de formação ou de consumo, quando eu estou falando de reagentes. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a velocidade da reação como um todo, tá? Hoje, nós aprendemos a calcular a velocidade de reação do elemento, que é a velocidade de formação ou de consumo, tá? Espero que você tenha entendido como calcula, é muito parecido com a física, tá? Só que em vez de ser variação de espaço, vai ser variação da quantidade pela variação do tempo, ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. É isso aí. Beijo no coração, até mais.